Introdução. O aterramento pode ser definido como um sistema utilizado para evitar desequilíbrios na tensão elétrica de uma instalação qualquer, eliminar fugas de energia e prevenir contra-choques elétricos através do contato humano com a parte metálica de equipamentos com falha no isolamento. O condutor de proteção é identificado pelas cores verde e amarela, ou simplesmente verde, segundo o padrão especificado na NBR 5410. Tipos de aterramento. De acordo com a NBR 5410, existem alguns esquemas de aterramento classificados em aterramento funcional e de proteção. Os sistemas de aterramento mais comuns são TNS, TNCS, TNC e TT. Esquemas TNS. No esquema TNS, os condutores neutro e de proteção estão na mesma barra de aterramento, mas são distribuídos de maneira distinta, neutro e terra. Este esquema é comumente utilizado em instalações elétricas prediais por torná-las mais eficientes e seguras, favorecendo a atuação dos dispositivos de proteção. Esquemas TNCS. No esquema TNCS, as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor em determinado trecho do circuito, sendo separadas posteriormente em condutores distintos, terra e neutro. Esquemas TNC. No esquema TNC, as funções de neutro e proteção são combinadas em um único condutor em toda a instalação. O uso de esquemas TNC-TNCS é perigoso, pois caso o condutor PEN seja interrompido, existe a possibilidade de energização da massa do equipamento. Esquemas TT. Em um aterramento no esquema TT, um ponto da fonte de alimentação é diretamente aterrado. Por sua vez, todas as partes metálicas expostas do sistema, além de todas aquelas estranhas à instalação, são ligadas através de um condutor PE a um ou mais de um eletrodo de aterramento. Instalações monofásicas 127 volts. Em caso de instalações monofásicas, temos nas tomadas um condutor fase, um condutor neutro e um condutor de aterramento ligado no pino central das tomadas. Os plugs ou tomadas macho e as tomadas fêmea deverão obedecer às ligações de acordo com as normas técnicas. Tomada macho, a fase ligada no pino da esquerda e o neutro ligado no pino da direita. Tomada fêmea, a fase ligada no pino da direita e o neutro ligado no pino da esquerda. Instalações bifásicas, 220 volts. Em caso de instalações bifásicas, temos nas tomadas dois condutores fase 1 e fase 2, a ausência do condutor neutro e a presença do fio terra. Os fios devem ser ligados de acordo com as normas técnicas. Tomada macho e tomada fêmea. As fases ligadas nos pinos da esquerda e da direita, fase 1 e fase 2. E o fio terra ligado no pino central. É muito importante conhecer a rede elétrica onde os equipamentos serão instalados. As instalações mais antigas normalmente não possuem fiação de aterramento. A rede elétrica poderá ser de 127 ou 220 volts, ou ainda mista, possuir ou não aterramento. Em caso de dúvidas, convém realizar um teste de tensão nas tomadas, antes de proceder à conexão dos aparelhos. Nunca confiar em suposições. Testando tomadas elétricas. A maior dúvida que pode haver no caso de uma tomada em um local desconhecido é saber se a tensão encontrada é de 127 volts ou 220 volts. A precaução é plenamente justificada, pois se um aparelho de 127 volts for ligado numa rede de 220 volts, pode haver sérios danos
ou mesmo a queima completa. Existem diversos métodos para descobrir qual a tensão existente em uma tomada. O modo mais comum é a utilização de um detector de tensão tipo caneta. Seu custo de aquisição é baixo e atende a essa necessidade. Os mais simples possuem uma indicação luminosa que irá acender na presença de tensão, ou seja, fase. Extensão adaptadora. Para corrigir a ligação entre fase e neutro nas instalações monofásicas fora de padrão, podemos utilizar uma extensão que permita a troca de posição entre os fios fase e neutro. Nessa extensão, a tomada macho não possui o pino terra, o que permite inverter sua posição. As tomadas fêmea deverão obedecer às ligações de acordo com as normas técnicas. Esse procedimento poderá ser utilizado somente em instalações fora de padrão. Utilizando um detector de tensão, ligação invertida. Na figura abaixo, a tomada macho está invertida em relação à tomada fêmea. Como podemos observar, a fase trocada com o neutro. Com o detector de tensão, podemos saber se a fase e o neutro estão ligados na posição correta. No caso, o teste mostra que a ligação está incorreta, ou seja, na extensão, o neutro está energizado. Utilizando um detector de tensão, corrigindo a ligação. Para corrigir a ligação mostrada na figura abaixo, basta inverter a posição da tomada macho em relação à tomada fêmea. Como podemos observar, o neutro da tomada fêmea estará alinhado corretamente com o neutro da extensão. Utilizando o detector de tensão, sabemos que a fase e o neutro estão ligados na posição correta, pois o teste mostra que a fase está corretamente energizada. Utilizando um detector de tensão, ligação em 220 volts. No caso de instalações em 220 volts, temos nas tomadas duas fases e o fio terra. Com o detector de tensão, podemos saber se as fases estão energizadas corretamente, como mostra a figura abaixo. Lembrando que em instalações de 220 volts, a presença do fio terra operacional é obrigatória. Através dos recursos aqui apresentados, podemos garantir que as ligações elétricas entre as tomadas estejam corretas. A não observância dessas regras implica em baixa qualidade de proteção contra surtos de energia e ruídos indesejáveis. Podemos observar que tanto os surtos de energia quanto os ruídos são eliminados pelos mesmos caminhos, terra e neutro. Os ruídos são sinais alternados inconvenientes presentes na rede elétrica. Podem ser gerados por inúmeras fontes, mas sem dúvida alguma, são os próprios equipamentos utilizados por nós os maiores causadores do problema. Os ruídos podem chegar até nossos equipamentos através de ondas eletromagnéticas irradiadas por equipamentos elétricos ou eletrônicos com blindagem eletromagnética inadequada. Independente do tipo ou da maneira que chegam aos circuitos, os ruídos podem causar problemas que vão desde barulhos num sistema de sonorização, chuviscos numa imagem, bem como o travamento de máquinas digitais. É impossível possuir um sistema elétrico sem ruídos. Portanto, utilizar equipamentos fabricados por empresas sérias, utilizar filtros de linha competentes e conectar os produtos numa rede elétrica bem projetada são as medidas preventivas que devem ser tomadas a fim de minimizar seus efeitos. Os ruídos podem ocorrer por centelhamentos causados em conexões mal feitas ou mesmo por uma descarga atmosférica conduzida pela rede elétrica até nossos aparelhos. Os filtros de linha, quando bem projetados, podem ser a solução para a atenuação de ruídos indesejáveis. Os ruídos ocorrem de duas maneiras. Modo comum. Se apresentam igualmente na fase e neutro ou fase e fase, retornando por um caminho comum a estes dois condutores, normalmente o terra.
modo diferencial, circulam normalmente entre fase e neutro. Um bom filtro de linha possui ao menos em seu interior protetores contra surtos de tensão, conhecidos como varistor, e filtros para eliminação de ruídos, que são os capacitores. Varistor. Sua função é a de proteger os equipamentos contra surtos momentâneos, transformando o excesso de energia em calor ou retornando o excedente de carga para o neutro. Em casos de surtos muito fortes ou prolongados, ele poderá queimar, causando um curto-circuito e o rompimento do fusível, poupando dessa forma os aparelhos ligados a esse filtro. Capacitor C1. Sua função é a de suprimir ruídos entre fase e neutro. Ruído de modo diferencial. Capacitores C2 e C3. A função dos capacitores C2 e C3 é a de suprimir ruídos comuns à fase e o neutro, retornando por um caminho incomum, normalmente o terra. Ruído de modo comum. T1. Bloqueador de alta frequência. A função desse bloqueador é de eliminar ruídos em alta frequência. Este componente é comum em fontes de alimentação automáticas que operam com entradas de 100 a 240 volts, fontes chaveadas. São também encontrados em filtros de linha mais sofisticados. Retirada do pino de aterramento. Quebrar o pino de aterramento significa limitar a capacidade de proteção contra surtos elétricos, principalmente se o equipamento estiver operando em redes bifásicas, ou seja, 220 volts. Em muitos casos, os fabricantes desconsideram a garantia do produto se o pino de aterramento estiver quebrado. Extensões, tomadas e plugs sem aterramento devem ser descartados, pois não oferecem proteção adequada.